Temos páginas heróicas imortais. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, chega mais. Hoje tem seleção brasileira em campo, é Brasil e Colômbia. Já já a gente fala disso. Vamos começar com o Cruzeiro, porque você, torcedor cruzeirense, tá com saudade, né? Mais de quase um mês sem um jogo oficial, deve estar numa curiosidade danada. E sábado tem amistoso contra o Bragantino. Você vai poder ver com transmissão no Sport TV. O que será que o Jardim tá preparando pra essa partida? 26 dias desde o último jogo oficial. O América é finalista do Campeonato Estadual. A eliminação na semifinal do Mineiro pro América. Estreia no Brasileirão só no dia 29 de março. Tempo de sobra para descansar. Ou não, né, professor? Aproveitei dar uma saída quando tivemos a maior folga com a minha esposa, mas os outros dias têm sido 10, 12 horas aqui no CT. Horas dedicadas às mudanças que pensa fazer no time para o restante da temporada. Mas o que rolou em quase um mês de preparação? Matheus Pereira reconquistou a titularidade? Como é que tá a briga na lateral esquerda? Qual a cara do time de Leonardo Jardim? Para ajudar a responder essas questões, chamei quem entende do assunto para essa conversa, quem acompanha o dia a dia do clube, Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Macedo, qual foi a principal surpresa para você durante esses dias? Sem dúvida a lateral esquerda, viu, Giovana? A gente via um revezamento praticamente entre o Marlon e o Kaique, e o Jardim surpreendeu, tem usado bastante o Vidalba, que é zagueiro de ofício por ali, uma alternativa diferente que a gente não estava contando muito com ela antes. O Cruzeiro é que tem que, dentro do campo, independente com quem esteja, tem que conseguir os objetivos. Sem conseguir espaço no Cruzeiro no ano passado, o meia Wallace está em busca de melhorar essa performance. O jogador até perdeu peso após a chegada de Léo Jardim. O Wallace, inclusive, teve uma evolução física importante nos últimos dias e a tendência é que ganhe minutos, tenha sequência a partir de agora nesse início de Campeonato Brasileiro. A evolução física dos jogadores é requisito para que possam se adaptar ao estilo do novo treinador. O futebol brasileiro, as equipas que ganham têm alguma intensidade e nós queremos aumentar os níveis de intensidade. Já o destaque do time no ano passado... E o Matheus Pereira chega chapando de primeira, cruzado no contrapé do Everton. Quase se despediu do clube em fevereiro, mas... Matheus Pereira ficou e segue a vida no Cruzeiro. Matheus Pereira é a principal dúvida, né? A gente viu contra o Botafogo, por exemplo, que ele utilizou o Wanderson no setor ofensivo, um jogador que ele pediu a contratação, o único, aliás. Pode ser que a gente veja o Matheus Pereira, pelo menos nesse início de Brasileiro, sem ser titular da equipe. No sábado, no amistoso contra o Bragantino, Leonardo Jardim vai ter mais uma chance para fazer as observações. E se o técnico ainda tem dúvidas sobre o time ideal para a estreia no Brasileirão, uma certeza já tem após um mês e meio em BH. Já escolheu onde vai fazer as compras. Temos que ir ao supermercado do patrão, não é? E na nossa prateleira, Luciance. Vamos pra Toca da Raposa, porque hoje tem notícia importante. O Gabigol tem julgamento marcado pra hoje. Daquela história, você lembra? Do doping, de quando ele era jogador no Flamengo. Lud, boa tarde. Quando vai ser esse julgamento? Como é que tá essa história? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Primeiro vamos lembrar um pouquinho dessa história que aconteceu em abril de 2023, quando o Gabriel ainda estava lá no Flamengo. Ele foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping. Um exame surpresa que aconteceu. Gabriel não seguiu algumas orientações dos oficiais, né, de coleta, e aí essa atitude foi vista como tentativa de fraude. Ele foi punido com uma suspensão de 2 anos, mas aí ele conseguiu um efeito suspensivo que deu essa liberação para ele continuar jogando, por isso que ele não ficou de fora de nenhum campeonato. Mas agora, o Tribunal Arbitral do Esporte marcou um julgamento para a primeira semana de abril, 13 e 4 de abril, lá na Suíça, que vai definir se o Gabriel precisa cumprir ainda essa suspensão, que termina no finalzinho do mês, no finalzinho de abril. Então, caso essa decisão seja mantida, o Gabriel perderia ali as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora resta esperar o resultado, né, desse julgamento na primeira semana de abril, para a gente saber o futuro próximo do Gabigol. Perfeito, Lud. Vamos aguardar. Muitíssimo obrigado pelas informações. Você não quer entender? Mas nada disso adiantou. Vitória do Cruzeiro, 3-0.
Cruzeiro tá de volta à liderança da Superliga. E o Everaldo, coitado, tá até agora tentando achar o rival em quadra. Eles se acharam no jogo, a gente não conseguiu mais encontrar eles, enfim, não se encontramos no jogo. Ô, tristeza. O sentimento é genuíno, a gente entende. Nenhum garoto quer ser substituído, ora bolas. Por isso, o Guimeira ficou tão chateado. O técnico Luciano, que tá conversando com ele aqui, faz parte aí do amadurecimento do jogador. Mas fica tranquilo, Guimeira, que seu substituto fez bonito. Vasco e Cruzeiro em São Januário, segunda rodada do Brasileirão Sub-20. O time carioca saiu na frente no primeiro tempo. Luiz Gustavo abre o placar. O Cruzeiro foi pro intervalo perdendo de 1-0. O técnico Luciano Dias tinha que dar uma mexida no time. Aí ele escolheu o Batistella pra jogar no lugar do Guimeira. Ele pediu pra mim entrar meio que de falso 9 ali, no lugar do Meira, pra jogar eu e o Juan perto do outro. E eu fui muito feliz de marcar os 2 gols ali. Cauã Batistella foi o nome do jogo. A estrela do moleque de 17 anos brilhou. Gol! Cauã Batistella! No segundo gol, o garoto mostrou que tem sorte também. Juan Gabriel bateu em cima do Cauã, é gol dele! Ainda teve o gol do Kaique Kenji para colocar o Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Batistella, que é mistura de batistuta com nuca, é aquele creme de avelã que você gosta. O Gal, vamos começar a falar. Cruzeiro, tem uma coisa que o Cruzeiro tem ultimamente que eu não tô tendo na minha vida, é tempo. Vocês podiam me dar também, né? Umas férias assim, o Cruzeiro não tá jogando, eu volto no Campeonato Brasileiro. Todo dia você quer não férias. Não dá essa sugestão não, que ele aceita. Ele lasca o Atlético aqui no seu lugar que você não volta. Não, o Atlético tem que ficar no lugar deles, é. Quem dá audiência pro Poderosa Esporte é o Cruzeiro. Pois é, aí, tá vendo? Não dá essa ideia, não, que ele também, até levantou a cabecinha assim. Eu caço também, né? Eu fui assim, graças a Deus. E eu acho que agora ele consegue fazer esse time rodar, entendeu? Ó, então vamos ver se esse tempo trouxe lições. Espero, né? Ficar sem jogos oficiais não era bem o que o Cruzeiro queria, mas como diz o ditado, se a vida te der limões, faça uma limonada. Por isso essa pausa pode ter sido boa para ajustar aquele tanto de erro no começo do ano, sabe? Não queremos viver só porque contratamos o jogador Alba, queremos ter um crescimento de presente e de futuro. Com certeza tem que ganhar, senão alguém vem fazer esse trabalho por mim. Até hoje, quase 3 semanas só para atividades. 4 jogos treino, 3 vitórias e um empate. Existem 2 situações, que é a capacidade física e o ritmo de jogo. Nós temos que ganhá-los jogando. Aproveitamos estes 2 treinos, que são equipas que já nos dificultam mais o jogo, são equipas de qualidade também neste campeonato, e eu acredito que a equipa à quinta jornada vai estar melhor do que na primeira jornada, e assim sucessivamente. Além dos erros em campo, o técnico Leonardo Jardim reparou logo na chegada ao clube que alguns atletas estavam bem abaixo do esperado quanto à parte física. O atacante Lautaro Dias ficou praticamente 1 mês fazendo um trabalho de equilíbrio muscular. Deu certo e já treina com o grupo desde o começo de março. O volante Wallace também teve evolução. Perdeu 4 quilos e melhorou os números nas atividades. E o atacante Juan Dineno evoluiu na recuperação da cirurgia no joelho direito, que o tirou dos gramados desde agosto do ano passado. Ele já treina parcialmente com o grupo e aproveitou essa pausa para ganhar mais músculo. Tá bem mais forte o Dineno. Nós procuramos direcionar o nosso trabalho em vários fatores. O primeiro fator, o fator físico, aumentar os níveis físicos, e nós queremos aumentar os níveis de intensidade. Muita coisa ainda precisa evoluir, mas tem tempo. Até porque a reestreia oficial na temporada é só dia 29 contra o Mirassol pelo Brasileiro. E não é que já dá para ter uma noção do que o cruzeirense pode esperar do time? E essa cultura de jogar para ganhar, jogar para os lugares da frente, jogar a equipa grande, é a cultura que a gente tem desenvolvido. Temos que respeitar, mas temos que ser uma equipa organizada, temos que ter uma condição sempre superior ao adversário. No final do ano passado, depois também da final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro fez alguns jogos
e a gente percebia que o time do Cruzeiro parecia que ele jogava num ritmo diferente de quem vinha jogar contra o Cruzeiro aqui. Quando o Seabra esteve aqui, a gente percebia uma certa velocidade no time do Cruzeiro e um certo empenho. Depois, com a saída dele, parece que esse rendimento também, na reta final do Seabra também, já tinha algumas coisas acontecendo que a gente ficava meio preocupado. Mas ali a gente via que faltava um pouco de qualidade. Agora, na reta final do campeonato, a gente ficava pensando assim, será que isso é falta de condicionamento físico ou será que é aquele desgaste natural pelo final do ano ter chegado? Principalmente pelo primeiro turno que o Cruzeiro fez do Campeonato Brasileiro e depois ter chegado no final da Copa Sul-Americana e alternar bastante entre as duas competições. Começa o ano agora de 2025 e aí todo mundo pensa assim, não, o ano tá só começando, pode ser que de repente os caras ainda tenham que engrenar alguma coisa. Quando chega o Leonardo Jardim e ele faz esse mapeamento individual do porte físico de cada jogador, ele percebe gente acima do peso, ele percebe gente precisando ganhar massa muscular, gente precisando melhorar o condicionamento físico, e nas entrevistas dele ele tem falado bastante sobre isso, sobre o rendimento de cada jogador e que vai jogar aqueles que estiverem melhores fisicamente. Essa é uma exigência também do futebol europeu e por onde o Leonardo Jardim passou. Essa é a minha grande expectativa, da experiência do Jardim, desse mapeamento que foi feito individual de cada jogador e que realmente eles possam entregar em campo, a gente perceber realmente que os melhores vão a campo, principalmente por essa condição de melhorar o condicionamento físico de cada jogador. Só para complementar o que o Fael falou, porque a gente sempre fala sobre esse calendário apertado, e eu sempre percebi que abril é o mês mais apertado para os times de futebol. Porque começa as competições, se entrelaça às vezes também com o campeonato estadual, que esse ano terminou adiantado. Olha só também a agenda do Cruzeiro. O Cruzeiro joga com o Mirassol, dia 29. Dia 1º já entra em campo com a União Santa Fé, viajando para fora do Brasil. E depois já viaja para o sul do Brasil para enfrentar o Internacional dia 5/4. Enfrenta dia 9 o Mochuque Runa. Falei certo, né, Léo? Porque minha dislexia sabe como é que Falou, né? Tá certo. São Paulo dia 12/4. O Bahia dia 16. Bragantino 19. Palestino dia 24/4. E Vasco dia 26/4. Ou seja, calendário apertadíssimo agora em abril. Ilgão, segura a ansiedade. Não sei se você está ansioso, mas eu imagino que o time celeste esteja ansioso para voltar a jogar de fato. Ansiedade. As horas passam, mas o dia de voltar a jogar oficialmente não chega de jeito nenhum. O cruzeirense já tá pedindo pelo amor de Deus. Até o próximo jogo oficial na temporada contra o Mirassol pelo Brasileiro serão mais 9 dias. Ao todo, desde a eliminação no estadual, 36. A ansiedade toma conta de todo mundo. Imagina a ansiedade do torcedor querendo ver a gente em campo novamente. A gente também tá muito ansioso para voltar a atuar oficial. E como eu falei, cara, esses treinamentos aqui vão servir muito, estão sendo muito importantes até para mim que tive uma lesãozinha lá nos Estados Unidos. E vou te falar, mesmo sem jogo oficial, tem sido dias bem pesados. É um trabalho curto, porém intenso. Ele incrementa bem ali o que ele quer durante a partida e a gente consegue assimilar bem e entender, pois ele explica bem e nos treinamentos a gente consegue levar essa vantagem. Então, esse tempo de treinamento ele pede muito foco da gente quando acaba o treino, para ficar aqui fazendo recuperação, trabalho de fortalecimento. É um treinador muito sério, veio da Europa, então vocês sabem que tem essa diferença. O treinador que vem da Europa é um pouco mais sério, mais rígido. E a gente está seguindo bem os treinamentos, está fazendo tudo que ele pede e tenho certeza que esses amistosos aí vai servir muito pra gente lá na frente. Quando o Cruzeiro começar a jogar de novo, meu filho, pode ficar tranquilo que a ansiedade, principalmente da torcida, vai ser substituída por uma agenda muito apertada pelo Cruzeiro, que começa agora, inclusive, com um amistoso contra o Bragantino nesse sábado. Depois disso vem Mirassol, União Santa Fé, Mochuque Runa. Tá doido? Mochuque Runa, São Paulo, tudo isso em abril, meu amigo. Pode ficar tranquilo que essa ansiedade vai ter tempo, mas que essa ansiedade se transforme em algo positivo e muito bom. Assim esperamos, com um soninho tranquilo daquele colchão que a Bebel vai apresentar. Vamos começar aqui falando sobre o julgamento do Gabigol. O recurso do Gabigol foi marcado. O Gabigol ele ainda responde por julgamento de tentativa de fraude em exame antidoping quando ainda defendia o Flamengo. Isso foi em 2023. E a Corte Arbitral do Esporte, em um tribunal na FIFA, marcou o recurso para os dias 3 e 4 de abril na Suíça. O Gabigol ele tenta aí reverter a decisão em primeira instância da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD,
e ele foi julgado e suspenso por 2 anos após suposta tentativa de fraude no exame antidoping pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem em 25 de março de 2024, que foi o julgamento. Ele conseguiu obter um efeito suspensivo e desde 30 de abril do ano passado ele atua normalmente. Se o Gabigol não conseguir reverter esta decisão, se a punição for mantida, ele vai ter que cumprir até o mês de abril, até o fim do mês de abril, e aí ficaria liberado de vez dessa história. A expectativa, obviamente, é de que dê tudo certo e o Gabigol não precise cumprir nenhuma punição sobre essa possível tentativa de fraude no exame antidoping nos tempos em que defendia o Flamengo. A quinta-feira de treinamento pela manhã na Toca da Raposa 2, penúltimo treino antes do amistoso de sábado. Ontem tivemos uma importante entrevista do Leonardo Jardim, ele falando abertamente sobre as ideias dele aqui no Cruzeiro, e todo mundo na expectativa para ver qual time começa o amistoso de sábado diante do Red Bull Bragantino. Transmissão do Sport TV com imagens. A gente faz o nosso dia de jogo KTO normalmente, diretamente de Bragança Paulista, e vamos acompanhar esse teste contra o Red Bull Bragantino de Fernando Seabra. A bola vai rolar às 18h30. A venda de ingressos está rolando pelo site Futebol Card. R$20 é o ingresso para o torcedor do Cruzeiro, hein? Sei que tem muita gente na região e muita gente vai comparecer. Não tenho dúvida nenhuma que o espaço de visitante ali em Bragança deve estar lotado de torcedor do Cruzeiro. E bora lá acompanhar esse último teste antes da estreia oficial no Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra a equipe do Mirassol, no dia 29, às 18h30, no Mineirão. Para a gente fechar, a Conmebol oficializou a mudança de local do jogo do Cruzeiro contra o Mushuc Runa. É na 4ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, dia 7 de maio, uma quarta-feira. Esse jogo será na cidade de Riobamba. Estava marcado anteriormente para Quito, mas o Mushuc Runa conseguiu a liberação do estádio em Riobamba. Não é o estádio dele. O Mushuc Runa é de Ambato, no Equador.